vamos falar hoje sobre modelagem sem cálculos. É aqueles tipos de molde que você não vai precisar fazer conta, quebrar a cabeça para fazer esse tipo de modelagem. Mas não pense você que você não tem que entender de modelagem, viu? Que é só no olho. Sabe aquele negócio assim? Ah, isso aqui eu corto no olho, no olhômetro. E esse negócio de olho, gente, isso não funciona. Quando você se adapta a utilizar a fita métrica, as réguas, a entender ali a linha, o sentido do fio, do tecido, você não consegue mais fazer as coisas assim de olho. Porque por mais, né, que você já seja experiente, vamos dizer assim, o que não é o caso da maioria que conversa comigo, quando a gente faz as coisas assim, sem um padrão, sem seguir as regras, sem ter um parâmetro de referência, que seja uma régua, que seja a fita métrica, nunca que sai certinho. Entende? Tem dia que você tá bem da cabeça, vamos dizer assim, principalmente nós mulheres, né? Temos os altos e baixos aí, e aí você faz a coisa de um jeito, aí tem dia que já não tá tão bom assim. É igual cozinhar. Por melhor cozinheira que você seja, se você quiser fazer da cozinha, da sua habilidade em cozinhar, algo que seja um negócio, que seja um comércio, você precisa ter o quê? Ter um padrão, ter uma receita. Por quê? Vamos supor que seja um bolo. Você faz um bolo, hoje a receita está toda ali na sua cabeça. Ah, eu faço de olho mesmo, eu faço aqui. Não é assim que muitas falam? Sai de um jeito. Mas daquele outro dia, que talvez você não tá com aquele psicológico tão bom, aí você vai lá e vai fazer o bolo de novo. Cadê? Não saiu a mesma coisa. Aí você coloca a culpa no tempo, coloca a culpa no fogão, culpa na forma, mas na verdade é porque não teve um padrão, a medida não foi certinha ali. Só de olhar o tanto de trigo que eu vou colocar, só de olhar o tanto de açúcar ou de fermento. E na verdade, você pode fazer isso para os seus, para sua família, mas para você comercializar aquele produto ali, precisa ter um padrão. Porque aí o cliente comprou hoje, estava de um jeito. Aí quando ele vem amanhã querendo o mesmo que ele comprou ontem, já está de outro jeito. Aí não segue um padrão. Aquilo ali está fora do padrão de qualidade exercido por você mesmo, né? Vamos dizer assim. Então, tudo é necessário, em tudo que você for fazer, principalmente na costura aí, na modelagem, ter um padrão, ter formas, entendeu? Então, quando eu falo de uma modelagem sem cálculos, mesmo que você não venha fazer cálculos para fazer essa modelagem, é necessário que você tenha a noção assim dos princípios básicos aí da modelagem, que esteja utilizar uma fita métrica. Vou até levantar aqui para poder mostrar para vocês. Olha só, deixa eu ver essa cadeira aqui um pouquinho para cá. Esse manequim aqui, ó, é fácil eu poder exemplificar. Deixa eu ver como fica ela aqui. Isso aqui. Esse manequim, por exemplo, eu posso exemplificar com ele aqui para vocês, né? Se eu pego no olho e falo assim, é meio metro, 50 centímetros, olhando eu já sei. Nunca que aqueles 50 centímetros vai sair assim, igualzinho. Porque no olho não dá para você ficar medindo as coisas. Então é importante que você saiba utilizar a fita métrica. Eu falo que a fita métrica é uma ferramenta assim, tão simples, tão barata, mas o sucesso na sua modelagem começa aqui, viu? Começa na fita métrica. Você tem que saber utilizar da fita métrica, saber ler aqui os centímetros, saber que os centímetros são divididos em milímetros, que cada tracinho desse pequenininho que tem entre um centímetro e outro são os milímetros. Entender que quando eu chego em 100, ali equivale a 1 metro, tá? 100 centímetros é 1 metro, 50 centímetros, então é meio metro. É importante você saber isso e utilizar isso, porque vai facilitar a sua vida do que ficar medindo assim, nos palmos. Quantos palmos de comprimento? A minha mão tem um tamanho, a sua mão tem outra, a mão dessa cliente tem outra. Então, isso é falta de profissionalismo e isso não nos deixa crescer aí com a costura. Porque você tem que sempre pensar que hoje é você fazendo. Amanhã você vai crescer e vai delegar essas funções para outras pessoas. Para outras pessoas trabalharem junto com você. Então você imagina você falando para sua funcionária aqui, corta 2 palmos aí nessa calça. Quanto seria? Quantos centímetros seriam? Né? Então é importante que você utilize a fita métrica, utilize os centímetros e entenda o princípio básico aqui da modelagem. É que quando nós pensamos em se fazer um molde, nós trabalhamos com a quarta parte. Aí eu quero que você imagina aí na sua cabeça, você dividindo aqui esse corpo, né? Esse corpo aqui. Ai, gente, eu tô péssimo com esse negócio. Deixa eu ir aqui para trás um pouco, porque tá faltando um pouquinho aqui. Você dividindo esse corpo aqui em 4 partes, ou seja, 2 partes aqui na frente, né? E 2 partes aqui atrás. Ok? Então, quando eu vou fazer
uma modelagem, seja ela sem fazer o papel ou só cortando direto no tecido, como é a modelagem sem cálculos aqui de algumas peças que eu quero mostrar para vocês, você tem que entender o quê? Que eu trabalho com a metade da frente e a metade das costas. Tem pessoas que começam já fazendo molde pelas costas, né? No meu método eu ensino diferente, porque isso facilita aí, evita muitos cálculos. Você fazer a frente e depois usar a frente como parâmetro para poder fazer o molde das costas, porque dá diferença na frente e costas, ou seja, a frente, na maioria das peças que a gente faz, o molde da frente ele é menor, aqui na altura. Porque nas costas vem aquilo que nós chamamos na modelagem de queda de ombro, né? As costas sempre é um pouco mais alta, para poder aquela roupa não ficar jogando para trás, não ficar caindo para trás, como eu chamo esse defeito da marcha ré. Então, entender que a gente trabalha aí com a quarta parte das medidas, né? Outra coisa que é um conceito básico aí da modelagem é o sentido do fio. Sentido do fio do tecido, aqui, ó. Eu imagino que esse papel aqui, todo que tá aqui, seja um tecido. E aí, ó, vem aqui, essa bordinha aqui, que a gente chama de quê? Orelha, tá? E aqui do lado de cá também, vem o quê? Vem a orelha, ok? Não sei se não tá dando para vocês verem isso muito bem aí. E aí, normalmente, quando a gente compra o tecido, aqui é a largura dele. Essa largura, na maioria dos casos, ela tem 1,40. Desconta a orelha. 1,40 m de largura, tá? E aí, quando você vai comprar o tecido, você compra, deixa eu ver com a canetinha preta que se fica melhor. 1,40. Ah, tá bem melhor. 1,40 centímetros, ó. Ok? Bem melhor, né, gente? A visibilidade aqui na canetinha. E aí, quando você vai comprar o tecido, como que é? Você compra o tecido no comprimento, tá? Sabendo que na largura ele vai ter 1,40 m. Então, esses conceitos que eu falei aqui com vocês, básicos, que você precisa aí para desenvolver qualquer modelagem, ou usando cálculos, ou não usando cálculos, você precisa entender. Que é utilizar-se da fita métrica, tá? E parar com esse negócio de fazer as coisas no olho, ok? Você precisa também entender o sentido do fio, que eu falei aqui com vocês agora, tá? Então, aqui, se aqui tá a orelha, então esse fio aqui é um fio que a gente chama de fio reto. Tá? E aqui, ó, tem um fio que é o fio da diagonal, tá? E assim, ó, o par que é o fio daqui, tá deitado. Fica na largura, tá? E aí, esses conceitos servem para vocês entenderem como que é que vocês vão cortar aquela peça ali, aquela peça de roupa que vocês estão fazendo. E falei também de utilizar-se das réguas. Porque muitas vezes vocês chegam para mim e falam assim: ah, Thalita, eu acho muito complicado na modelagem desenhar, fazer o desenho. E aí o que eu quero deixar claro para vocês aqui é que, na verdade, as circunferências, os riscos que a gente faz aí para fazer a modelagem, ou que seja o risco aqui da cava, o gancho ali, né, que tem aquela volta, a parte aqui do quadril que é mais arredondada, o que acontece? Essas réguas, no caso, eu utilizo, são duas réguas que eu utilizo aqui. Essa aqui tá até quebradinha. Que é a régua curva, ou régua de alfaiate, como costumam, alguns de vocês conhecem. E tem o esquadro, que é esse aqui, para poder iniciar qualquer molde. Utilizar-se das réguas sempre vai ser importante, porque também você não vai errar, porque você vai seguir ali, ó, o contorno da própria régua. Enquanto que é só no olho, na mão livre, já precisa ser um excelente desenhista para você fazer isso. E para que sofrer se a gente tem essas ferramentas que já facilitam aí o nosso dia a dia, não é mesmo? E também, sabendo desses conceitos, eu posso agora explicar para vocês algumas modelagens que vocês não vão precisar traçar um molde para poder fazê-las. Entendendo esses conceitos aqui, tá? E a primeira delas, eu vou aqui... me atrapalho com os milímetros. É só você entender que os milímetros são esses tracinhos bem pequenininhos entre um centímetro e outro. Quando você conta, aqui o foco não vai me ajudar muito, então você conta aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 milímetros equivale o quê? A meio centímetro. Ou seja, o meio centímetro equivale a 5 milímetros. 3, 7, 8, 9, 10. Então, e 10 milímetros, que são esses 10 cortezinhos, tracinhos que tem entre um centímetro e outro, equivale a 1 centímetro. Quando você tira uma medida lá
e deu 51 centímetros e 6 pontinhos desse aqui, quer dizer que é 51 centímetros e 6 milímetros. 51 centímetros e meio centímetro. E um milímetrozinho, um tracinho desse a mais. Então pode arredondar para 51,5. Sabe? Eu costumo fazer isso e não dá problema não. Tá? Então, gente, desistir, a Antônia tá falando. E eu já até desisti de costurar. Desistir é uma palavra que não existe no dicionário, viu? Se você quer realmente fazer algo, se você sonha em dominar a modelagem, costurar, ou seja para vender, ou seja para você mesma, se você quer mesmo isso, desistir é uma palavra que você tem que, riscar aí do seu vocabulário, viu? Porque quando a gente quer, a gente dá um jeito e olha só a facilidade. Estou aqui para poder ajudar vocês a superar aí essas barreiras, esses mitos que pairam aí na cabecinha de vocês toda vez que se utiliza a palavra modelagem. Então aqui, vamos de novo para a pesquisa aqui do Pinterest, que eu gosto de fazer essa pesquisa aqui e mostrar para vocês quanta coisa que tem aqui legal. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. E eu quero mostrar para vocês algumas modelagens. Alguém colocou aqui, querer é poder. Isso mesmo. Alguma modelagem que eu vou mostrar para vocês que praticamente não precisa aí de fazer grandes cálculos, tá? Vamos lá aqui, saia Três Marias. Vou procurar aqui, saia Três Marias. Eu tenho que mostrar porque tem gente que não conhece a saia Três Marias. Apesar que eu acho... Deixa eu mostrar, compartilhar a tela aqui. Apesar de que é um modelo de saia tão conhecido, a saia Três Marias, que eu acho difícil alguma costureira que não conheça. Mas esses dias alguém perguntou, mostra aí, qual que é a saia Três Marias? Aí eu falei assim, tá bom. Então tem alguém que não sabe qual que é a saia Três Marias. Então vamos lá. Eu tô com essa aqui, essa rosinha aqui, mostrando pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ah, consegui. Olha só. Nossa, saiu foi o... Peraí que eu... Aqui. Acho que aqui tá dando pra ver, né? Ó, essa saia aí é o que a gente chama aí de saia Três Marias, tá? São 3 divisões que tem nela. Tá vendo aí? Primeira, segunda, terceira divisão. Sendo que a primeira e a segunda é uma largura e a terceira divisão, que tá mais abaixo, tá mais comprida. Aí vou voltar aqui para mim. Deixa eu mostrar para vocês aqui como seria essa modelagem aí, já cortando aí no terceiro, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Qual que é o que vocês precisam primeiro para traçar essa modelagem aí? Vou riscar aqui, tá? Ok? Fazer um desenho aqui da saia. Eu falei que é modelagem sem cálculos, não falei, gente? Modelagem sem cálculos? Justamente porque vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, como muitos pintam, viu? Olha só. Então, aqui eu tenho a primeira divisão. Primeira, segunda, terceira. O que acontece com essa saia Três Marias? Aqui, ela é franzida, normalmente é um elástico. Aqui, né? Deixa eu acrescentar aqui, um elástico. Aqui vem outro franzidinho. E aqui vem outro também. Para ter esse franzido aqui, esse franzido aqui, esse franzido aqui, cada divisão dessa tem que ser uma maior do que a outra, para poder ter um franzido. Então, o que eu entendo? E essa primeira aqui, essa daqui, tá pegando mais ou menos no quadril. Então, eu preciso, da única medida que eu preciso, é a medida do quadril, para poder fazer essa saia. Então, a primeira medida aqui que eu preciso é a medida do quadril, porque a primeira divisão, ela tem que ficar um pouco mais larga do que o quadril, porque senão ela vai ficar apertada no quadril. Depois o resto vai ficar mais largo em relação ao primeiro. Olha aqui. Esse quadril aqui, ele tem 98 centímetros. Eu vou acrescentar aqui, 2 dedos. Vou colocar aqui dentro 2 dedos. Para poder ficar mais larguinho. E aí, acrescentando esses 2 dedos, ficou com 100. 100 centímetros ao todo. 100. Tá?
Então, aqui, ó, na largura, eu vou precisar de quê? Deixa eu pegar a régua aqui, para vocês entenderem. Eu vou precisar de um retângulo. Olha aqui. Com 100 centímetros de largura no primeiro, para essa medida do quadril aqui. Estão entendendo? Com o comprimento. E o comprimento, Thalita? Você vai pegar o comprimento da saia. Qual comprimento será? Será longa? Será midi? Você vai medir o comprimento. Deixa eu ver o comprimento midi aqui, mais ou menos, nesse manequim aqui. Então, 81 centímetros, que aí vai dar 3. E vai dividir por 3. Não vão ser 3 divisões? Comprimento total, 81 centímetros. Dividido por 3. Aí a gente já faz de cabeça, né, gente? Vai dar 27 centímetros. Aí, eu tenho que lembrar que tem costura aqui em cima e embaixo. Então, 27 mais 2 centímetros, 28, 29 centímetros. Vamos arredondar para 30? Vai ficar um comprimento legal? 30 centímetros em cada divisão dessa daqui. Então, eu tenho uma largura de 100, que é a largura do quadril, do primeiro retângulo. Ó, 100 por quanto? 30 centímetros de comprimento. Então, aqui vai ter 100, a circunferência toda, e 30 centímetros. Um retângulo. Ó, vê se uma marca tá torto aqui, né? Olha, por isso que eu não tô fazendo as coisas de olho, né? Agora, aqui, vamos para os outros agora. Ó. O outro, ele vai ter que ser o quê? Vai ter que ser mais largo. Para quê? Para poder franzir, não é? O outro babado? Então, o outro pode ser 100 mais 50%, que é o quê? Que é a metade. Qual que é a metade de 100? 50. Então, vai ser 150 centímetros, ou seja, 1,5 metro. O segundo aqui, ó. 1,5 metro por 30 centímetros. Tá dando para entender? O terceiro babado, que é esse aqui, vai ser o quê? Vai ser agora um pouco também mais comprido, não, mais largo, né? Se o segundo é 1,5 metro, qual que é a metade de 1,5 metro? Vai dar franzido nesse babado. A metade de 1,5 metro é 75 centímetros. Vou fazer a conta. A metade de 1 metro é 50. A metade de meio metro é 25. 50 mais 25, 75 centímetros. Então, falei que é sem cálculo, porque esses cálculos são tão simples. É só a metade que vocês fazem até de cabeça. Então, 75 centímetros a mais que eu vou ter no terceiro babado. Então, vai ser 1,5 metro mais 75, que vai dar 2 metros e 25 centímetros por 30 de comprimento. Ok? Feito isso, agora só vou fazer um colorido aqui para vocês verem, tá? Aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro. Ok? Então, o primeiro tem 1 metro de largura por 30 de comprimento. Aí o segundo tem 1,5 metro de largura por 30 de comprimento. O terceiro tem 2,25 metros por 30 de comprimento. Todos no mesmo comprimento. E foram acrescentando a metade do primeiro, a metade do segundo. Por que, Thalita, que teve que ter esse acréscimo? Para que houvesse um franzido. E agora, elástico, como é que eu faço? O elástico, você acrescenta aqui o cos, na mesma largura aqui do quadril, e deixa menor, né? Na largura da cintura. Para que aquele elástico não fique apertado, mas que ele ceda, né? Vamos dizer assim, que ele estique no momento que a pessoa tiver que passar essa saia aí no quadril. Então, essa modelagem, praticamente, gente, vocês não precisam de fazer um molde no papel para poder cortá-la, sabe? Para poder cortar essa saia. E essa saia, Três Marias, é um modelo de saia que você vai utilizar não somente para fazer uma saia em si, mas você vai utilizar para fazer um vestido, você vai utilizar, até vou mostrar aqui para vocês aqui, mais uma vez na tela, você vai utilizar para fazer vários modelos de roupa, sabe? Deixa eu vir aqui, só para vocês darem uma olhada, aqui, ó. Olha só esse aqui mesmo, que está mostrando aqui, ó, é um vestido, não é? Olha aí. Quantas ideias a gente tem a partir de uma coisa simples, mas o que eu mostro para vocês é que é importante entender, sabe? E também, às vezes, você olha essa pecinha e pensa assim, nossa, isso é um bicho de 7 cabeças. Viram que não é?
Viram que o que a gente precisa é entender esses conceitos básicos aqui que eu falei com vocês? Agora deixa eu voltar aqui. Porque entendendo isso, se torna mais fácil a nossa vida. Se torna mais fácil aí a modelagem. A gente começa a enxergar ali a roupa, eu falo assim, 4D. Você começa a ver ela por inteiro. Você começa a abrir ela aí na sua cabeça e a planificar e imaginar como que é que faz aquele molde, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui agora também um jeito que eu aprendi de fazer os babados. Eu tô olhando aqui porque eu tô procurando uma coisa aqui que seja redonda para que vocês possam ver. Muitas vezes, deixa eu colocar aqui de novo no Pinterest, para que vocês entendam do que eu tô falando. Olha só, aqui tem uns babados. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar uma saia modelo que fica mais fácil. Espera aí. Saia modelo. Deixa eu pegar. Deixa eu ver esse aqui, ó. Acho que esse aqui tá legal para vocês verem. Não tá tão pequeno. Mas eu vou mostrar para vocês o que vocês fazem com isso aqui que eu vou ensinar agora. Que é com o godê, tá? Vou mostrar agora. Deixa eu... não tava compartilhando. Aqui, ó. Aqui tem a saia. Iraildes. Iraildes, eu fiz a saia godê aqui com 6 centímetros no quadril, medindo nesse manequim que eu tenho aqui, tá? Mas é lógico que pode ser mais larga, assim, viu? Aí vai do gosto, né? De vocês. Eu só quis mostrar, desculpa, como eu sempre faço, né? Um conceito para vocês. Mas é lógico que vocês podem aplicar isso aí em qualquer medida, tá bom? Qualquer medida. Essa saia, por exemplo, vamos lá. Eu vou fazer em miniatura aqui, viu? Vou fazer em miniatura, tá vendo? Aqui imagina, esse aqui é o tecido, só que o tecido tem que estar mais, porque ele não é, esse daqui ele não como se diz, essa largura, né? Ele é mais retangular, não é quadrado, tecido que vocês vão utilizar. Então imagina que aqui é o tecido, né? Vocês fazerem aí um godê. E depois eu vou mostrar que com esse godê vocês vão fazer também, incrementar, vamos dizer assim, outros modelos e peças de roupas aí que vocês tiverem, tá? Então aqui, ó, eu vou dobrar ao meio esse tecido, viu? Não tô dando as medidas, porque isso aí é com vocês, dependendo do comprimento e tudo que vocês vão fazer, viu? Fiz uma dobra ao meio, tá? Dobrei aqui, ó, no comprimento, ao meio, tá bom? E dobrei aqui na largura, ok? Dobrei aqui na largura, ok? Ou seja, fiquei aqui com 4 partes. Lembra que eu falei das 4 partes do corpo que a gente precisa saber? 2 partes na frente, 2 atrás. Então, aqui eu tenho as 4 partes aqui, ok? Então, aqui, o que eu faço? Eu corto aqui, ó. Utilizei essa parte redonda aqui e vocês vão utilizar uma tampa de panela. Se vocês quiserem aí, para fazer essa circunferência aqui. Por que, Thalita? Porque eu não sei fazer conta, eu não sei fazer cálculo. Então, eu vou fazer assim. Mas se você quiser usar a calculadora, viu? Usar a calculadora, não precisa fazer na sua cabeça, não. E fazer um cálculo simples que vai te dar essa medida aqui exata, você vai dividir a circunferência que você precisa, tipo, a medida da cintura, aí, você vai dividir por 3,14. Dividiu esse valor por 3,14, você vai encontrar a distância aqui, ó, desse perímetro aqui, que a gente chama de raio. O resultado que der vai ser a distância até formar essa circunferência aqui. Mas não quer fazer conta, não quero, não, vou fazer exercício só para mim. Vou fazer assim, pega uma tampa de panela, coloca aqui na ponta, ela vai te dar esse arredondado aqui, aí você corta aqui assim. Ok?
Cortou aqui, a partir daqui, você vai usar o comprimento, viu? Se o seu tecido é 1,40 m, o máximo que você vai conseguir é 70 centímetros de comprimento, viu? Vamos supor que eu utilizei o máximo aqui, aí eu corto e fiz isso aqui. Aqui, aqui, aqui. Olha a minha saia godê. Deixa eu pegar um... E aí eu explico para vocês aqui, dentro do projeto Figureira de Sucesso, o meio godê completo, tá? Aqui é um godê completo, né? É uma todinha. A gente faz essa linha godê. Aqui em cima você coloca elástico, você coloca um cos com zíper, tá? Se for cos, você zíper reto mesmo na medida da cintura, o cos anatômico. Fez isso aqui, tá vendo? Ok. Mas eu falei com vocês que essa mesma técnica aqui serve para você criar aqui qualquer outro tipo de babado. Ah, eu quero criar um babado. Cortei aqui, ó. Quero criar um babado para fazer aqui, colocar no decote da blusinha, da camiseta. Um babado para colocar aqui, ó. É o mesmo godê. Babado para colocar aqui, ó. Na manga. Sabe? Um babado para colocar aqui, ó. Na barra da saia. Sabe? Aquelas sainhas que vem com babado aqui. Tudo isso usando uma tampa de panela, você vai conseguir fazer esse babado aqui, seguindo a circunferência da tampa. O único problema, lembra da receita do bolo que eu falei lá para vocês? Porque esse babado ele vai sair da largura da tampa da panela e muitas vezes ele não vai dar a medida exata do local onde você deseja colocar esse babado, ou seja, na manga, ou seja, na cava, ou seja, na barra da saia, ou que seja uma própria saia. Então, para ficar exato, para você se profissionalizar né, e fazer com padrão, você precisa fazer essa continha. De pegar a medida de onde você deseja colocar esse babado e dividir por 3,14. Aí você encontra a circunferência do raio e faz a volta certinha e fica no exato tamanho que você quer. Viu? Mas você quer fazer sem cálculos? Então, dá certo também. Tá? O cálculo para poder achar a medida. Anota aqui, né? Deixa eu ver se aqui dá. A medida da cintura, vou colocar aqui cintura. Nossa, que bonitinha, né? Cintura, viu? Dividido por 3,14. Aí você acha a circunferência do raio. E faz essa medida aqui. Tá? Isso aí. Divide o total por 3,14 para poder encontrar o raio. Isso é algo assim, gente, que traz um padrão, principalmente para você que é costureira, que quer crescer, aumentar sua produção, quer fazer as coisas acertadamente, sem depois ter que ficar cortando um pedacinho ali, ajustando a colar. Isso é algo que facilita você saber esse cálculo aqui. Mas da forma que eu mostrei para vocês, facilita para você resolver aí o seu problema, que muitas vezes você fica assim, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Sabe? Então, entender dessa forma também te ajuda a encontrar o caminho que depois vai te levar ao cálculo exato para poder fazer esse tipo de babado, esse tipo de godê, viu? Tem outra modelagem também, vou colocar aqui para vocês, que, deixa eu ver, a Iraíus colocou aqui, isso aí. No caso, Iraíus vai ficar justo em você, aí você vai aumentar, tá? Por exemplo, você pode colocar 10 centímetros a mais na saia para poder ficar mais larguinha. Aí vai ser a primeira divisão com seio. Aí a segunda vai ser, não, aqui eu já coloquei, né? 100, para poder ficar mais largo, né? Arredondei aqui já. Aí, nesse caso, você vai ter que aumentar, tá? 120, aí a segunda vai ficar com 1,80 m e por aí vai. Sempre aumentando 50 centímetros, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui uma outra modelagem aqui, sem cálculos. E é uma peça que ela é atemporal. Lembra que eu falei com vocês aqui sobre peças atemporais, que são aquelas peças que não saem de moda, que usa para qualquer tipo físico, fica bem e tudo. Então, essa aqui é uma dessas peças, que é a blusa manga morcego. Vamos ver se eu acho a manga morcego do jeito que eu quero mostrar para vocês aqui, que eu já fiz muito, já tive. Não seria essa ainda. Tá. Achei aqui já de cara. Deixa eu ver se essa rosa. Vamos lá, essa daqui. Essa daqui é uma coisa, é uma bacana para mim poder mostrar para vocês. Muitas bonitas aqui. Tá vendo, gente?
Tem muita peça que você precisa entender, sabe? Quando a gente começa a observar dessa forma, as coisas ficam mais fáceis, sabe? De entender. Porque eu sei que muitas de vocês têm medo, né? Medo da modelagem, medo da... Olha só, não sei se está dando para vocês verem aqui. Esse modelo aqui, ó. Que eu estou mostrando aqui para vocês. Olha só. Bom, vou mostrar ela aqui, acho que é aberta. Acho que ela é aberta aqui. Vocês estão entendendo que parece um body, né? Mas segue o mesmo conceito aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Essa aqui tá bem mais simples ainda e tá linda, não tá? Porque essa daqui, ela tem um babado. Um babadão elástico. Aqui ela no corpo, aqui. No cinza. Olha aqui. Praticamente sem modelagem isso aqui, assim, sem cálculos. Vou colocar essa daqui. Pra vocês verem, que eu achei linda. Vou até fazer uma blusa dessa. Vou tomar tempo, né? Pra fazer isso. Olha só. Tá vendo aqui, gente? Essa blusa. Olha só. É a blusa manga morcega. Sabe? O que vocês acharam? Gostaram? Coloca o coraçãozinho aí. Eu acho lindo, eu amo esse modelo. Ele combina pra quem é magrinho, ele combina pra quem é mais gordinha, sabe? Você joga com jeans, você coloca uma saia e é super rápido pra fazer. E a modelagem de uma blusa dessa é simples. O que vocês precisam entender, né? Nessa blusa aí. Olha só. Aqui, deixa eu passar pra cá. Pegar o manequim daqui. Eu vou pegar esse papel que eu utilizei, vou usá-lo aqui, tá? Vou pôr um tecido aqui para essa blusa. Essa blusa aqui, eu sei que ela tem até confuso aí nas costas. Eu acho que precisa, né? Pode ser que eles fizeram isso para poder apertar o tecido, ó. Olha aqui. Tá vendo aí? Essa blusa aí? Ó. Todo o tecido aqui, imagina, aqui comigo, ó. Imagina aqui comigo. Deixa eu trazer esse manequim pra cá e remover, tá? Ó, preste atenção. Aqui tem comprimento, né? Vamos dizer aqui. Comprimento. Vou colocar aqui até a linha de cintura. Tá dando 44 centímetros. Então você precisa disso. Você precisa do comprimento, tá? Porque a manga já vai dar aí nos 70 centímetros. Aqui, ó. Dobrei aqui. Praticamente. Dobrei o papel. Aqui. Ao meio. Aqui. Pra poder encontrar. Dobra aqui de novo. Igual a saia. Tá vendo? Dobrei aqui de novo. Tá? Aqui, ó. Aqui. E aqui, ó, eu posso fazer um risco indicando que é o quê? O decote, aí você precisa da medida aqui no decote da frente. Ok? Ó, isso aqui, mostrando o decote da frente. Acho que não tá dando pra vocês verem muito bem, não. Deixa eu mostrar aqui. Peraí, aqui, ó. Aqui, ó. Um Vzinho, né? Aqui na frente. Aqui. E agora, o que eu posso fazer aqui? Eu posso abrir aqui. Aqui. Não vou colocar V atrás, vou só arredondar aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Redondo aqui. Ok? E aqui, ó. Vou cortar. Aqui, gente, eu preciso, lógico, das técnicas de acabamento, né? Aqui eu vou trazer várias ideias para vocês, tá? Eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que já falou que não gostou, e tá tudo bem. É questão de gosto, e eu super compreendo. Eu gosto das roupas mais largas, tá? Eu acho mais elegante. Mas esse é um modelo que tem... A maioria gosta, sabe? Então aqui, aqui no papel, ele não traz um caimento do jeito que você precisa, né? Aqui veio elástico, aqui foi aberto e aí transpassou. Você pode... Ó, vou cortar aqui, ó. Pra vocês verem. Tá? Colocou-se um barrado aqui. Você pode criar muita coisa. Aqui foi transpassado, né? Você pode criar infinitas possibilidades, entendendo aqui como você consegue cortar
uma manga morcego. Você pode fazer mais comprida, ficar tipo kimono, como se fosse uma saída de praia. Imagina que você aumentar aqui no comprimento, tá? E a largura da manga fica sempre a mesma, porque você pode aproveitar toda a largura do tecido. Se for 1,40 m, vai sobrar, lógico, quase 70 centímetros para cá, um lado para o outro. Você pode aproveitar dessa forma. Você pode, aqui, você já fez, ó, vou colocar aqui em mim, ó. Tipo, aqui tá curta, né? O kimono, mas tem o kimono que tá se usando muito. Olha só, eu não precisei praticamente fazer nem o cálculo. Deixa eu voltar ele aqui no cálculo para vocês verem. Aqui, eu não precisei fazer muitos cálculos, mas eu precisei entender como que é que funciona essa modelagem ali no corpo. Olha aqui, deixa eu ver aqui, encontrar aqui para vocês o estilo, tipo o kimono, né? Aqui já colocou uma golinha lá naquele decote. Tá vendo? Aqui jogou um babado, como vocês podem ver. Aqui, ó, deixa eu pegar essa daqui. Você jogou uma renda e no lugar de ser um decote V, foi uma renda, decote mais arredondado, mas praticamente aqui, ó, provavelmente deve ter só uma costurinha aqui do lado, na lateral, rendinha aqui de um lado e do outro. Olha que peça linda que ficou. Aqui. Aqui já tem até uma pessoa usando, ó. Vocês verem aqui no corpo. Aqui. Então, assim, as possibilidades são infinitas. Infinitas. Mas o que nós precisamos é entender o quê? Os conceitos básicos, né? Eliette. Sim, Eliette, eu concordei com sua sinceridade. Totalmente normal você ser sincera. Não achei ruim, não, viu, Eliette? Não achei ruim, não. Hein? Se você entendeu assim, tá? Fica tranquilo. E é totalmente normal, né, gente? Estilo é uma coisa que cada um tem o seu e aí, vida que segue, tá? Eu perguntei para ouvir de vocês mesmo, sinceridade, tá bom? Olha só, todos esses modelos que eu trouxe aqui, que não foram muitos, mas deu o que eu queria e quero mostrar para vocês na questão aí modelagem. Que não precisa esse bicho de 7 cabeças, esse sofrimento que eu sei que muitos de vocês ficam quando se pensa em modelagem. O que nós precisamos é o quê? É abrir a nossa mente e procurar entender como que as coisas são feitas, como que as coisas são produzidas, como que eu chego naquele resultado através da modelagem. Nós estamos, assim, às vezes, mal acostumadas e queremos sempre receber tudo prontinho. Então, quando a gente vê um modelo, às vezes, diferente para fazer, a gente fica pedindo para a amiga o molde, perguntando, eu mesma recebo diariamente muitas mensagens de seguidoras me pedindo moldes para poder comprar, se eu faço um tal molde assim, assim, assado para poder vender. Mas quando a gente começa a entender de modelagem, nós adquirimos essa liberdade. Às vezes é muito mais fácil você mesma se arriscar e abrir a sua mente e cortar aquela peça ali. Talvez vai ser muito mais rápido do que você ficar sempre com medo, tentando encontrar aquele molde pronto para poder fazer. O primeiro passo que você tem que entender é o quê? É você entender a fita métrica, tá? Utilizar a fita métrica, entender o sentido do fio, tecido, questão de largura, como posicionar o molde ali em cima daquele tecido. Utilizar-se das réguas, apesar que vocês viram aqui que eu utilizei pouco, tá? Utilizei pouco aqui essa régua, mas eu utilizo ela o tempo todo, né, por uma questão de logística aqui mesmo, né? O quadro trabalho um pouco para poder usar, e eu precisaria das duas mãos trabalhando aqui juntas. E entender o quê? Que o corpo, quando se trata da modelagem, nós dividimos o corpo aí em 4 partes. Para que você consiga pegar aquele molde e planificar, imaginar aquele modelo ali, ó, e abrir ele assim na sua cabeça e entender onde que você precisa cortar, qual a largura que vai ter as costas, se a frente vai ser do mesmo jeito, sabe? E à medida que você vai se exercitando e vai pensando assim, você vai adquirindo mais experiência. Você vai perdendo esse medo de poder cortar as peças, de se arriscar em fazer algo novo e fazer algo diferente. Lembra quando a gente estava lá na escola? Lá no pré,
E aí a gente via os alunos mais velhos fazendo aquelas contas, escrevendo aquela quantidade de texto. Lembra lá na escola, quando a professora enchia o quadro para você poder escrever, não dava nem uma folha de caderno, e você pensava assim, nossa, eu vou escrever isso tudo. E às vezes ficávamos ali o horário da aula toda, copiando uma folha de caderno. E depois, quando foi lá na frente, que você já estava nas séries mais avançadas, aquilo que parecia tão difícil, você olhava para trás e pensava assim, nossa, isso é fácil, é mamão com açúcar. Vocês lembram dessa sensação? Então, na modelagem, eu vejo vocês que estão iniciando ainda, com todos esses medos, todos esses mitos, dessa forma. Como aquela criança que está iniciando ali na leitura, que está iniciando ali na escrita, e que acha tudo muito difícil, e que acha assim que nunca vai conseguir, e daqui a pouco, com a prática, fazendo aquilo ali repetidas vezes, você está lá na frente, olhando para trás, falando assim, nossa, como que tá fácil? Olha só, como que é simples isso aqui. Olha como que isso para mim era um mito, era um mistério, e hoje eu consigo. Então, para chegar nesse nível, é importante o quê? É importante começar. É importante deixar o medo de lado, deixar esse sentimento de incapacidade de lado, deixar a palavra desistir, ó, riscar ela do seu vocabulário e falar assim, eu vou aprender. Olhar e falar assim, se a Thalita consegue, eu também consigo. Eu procuro trazer para vocês a modelagem de uma maneira mais simples possível. Porque eu recebi essa pergunta para mim. Você já pensou em desistir? Você teve medo? Você, quando começou a aprender modelagem, você achou que não ia conseguir? Eu nunca tive esse sentimento, porque eu sempre gostei. Eu sempre tive o desejo de aprender. Quem está me conhecendo agora não ouviu da minha história. Quando eu aprendi a costurar com meu pai. Meu pai era alfaiate de roupas masculinas. Ele fazia, a especialidade dele era calça social e camisa. Então, ele tinha serviço assim, para o ano todo, aqueles senhores aqui da cidade, tudo fazia calça era com meu pai. E eu aprendi a costurar as técnicas de alfaiataria, aquele capricho, né, que todo alfaiate tem, aprendi com meu pai. No passar dos anos, eu sempre fui entendendo e foi sempre confirmando esse desejo meu, era de seguir carreira mesmo, viver da arte, da costura em si. Mas eu percebi ali que eu precisava buscar um conhecimento que até então meu pai não tinha para me oferecer, que era a modelagem de roupas femininas. A questão das pences, a transposição de pences, de onde vinham aqueles recortes, como chegar naquele resultado, de um gancho mais ajustadinho, porque como calça social masculina é totalmente diferente da feminina. Então eu queria encontrar como se chegava nisso. Eu não me conformava e não me contentava em simplesmente pegar o molde pronto e não saber o que cada coisa daquela ali significava para mim. E então eu fui em busca desse conhecimento e quando fui em busca desse conhecimento, eu não tive medo e nem preocupação se eu ia aprender ou não. Eu só sabia que era o que eu queria e era o que eu precisava para poder crescer. Então, talvez isso tenha facilitado o meu aprendizado, porque eu queria muito. Aqui na minha cidade, como é interior, não tinha e até hoje não tem nenhum curso especializado na área. Não existia essa facilidade hoje que tem na internet para a gente poder aprender as coisas. Hoje, pela internet, você faz um curso de modelagem, como eu ofereço para as minhas alunas. Eu tenho alunas do Amazonas, de Pernambuco, do Ceará, de Santa Catarina, totalmente assim, vamos dizer, no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, que aprendem online. Hoje nós temos essa facilidade. Na minha época não tinha. Então eu me mudei para a capital, Belo Horizonte. Lá eu tive gastos
dos quais eu mesma fiquei aqui, ó, trabalhando e juntando um dinheirinho para poder ir. Dormia numa república e o lugar, o espaço que sobrava nessa república para mim poder ficar, né? Pagava por isso até. Era um banheirinho ali desativado, onde eu dormia num colchãozinho e feliz da vida, porque eu estava conseguindo ter uma oportunidade ali que eu estava buscando, que era aprender a modelagem industrial, aprender todas as técnicas que eu precisava para poder alavancar o meu negócio aqui. Que eu já costurava, já trabalhava, já tinha o meu ateliê junto aqui com meu pai, mas eu queria buscar algo mais profissional para mim poder crescer, expandir, aumentar a produção, e eu sabia que era modelagem. Aquele negócio de ficar dependendo de uma roupa pronta, de um cliente para poder fazer igual, nem sempre o cliente tinha, nem sempre dava certo. Às vezes a pessoa experimentava, tinha muito ajuste no final, e eu não sabia o porquê. Eu tinha essa viseira. Então, logo que eu fui estudar, eu entendi, mas a modelagem industrial segue uma linha de indústria que não se encaixa aqui no meu trabalho, que é totalmente artesanal. Então, eu uni as técnicas da modelagem industrial com as técnicas de alfaiataria do meu pai, com o meu trabalho personalizado de costura sob medida. Joguei isso tudo ali num caldeirão e construí o método que é o Projeto Costureira de Sucesso, com esses conhecimentos adaptados aqui para a minha realidade. Cidade pequena de interior, e que, graças a Deus, não me falta trabalho por conta disso. Então, o mito assim, de não se aprender a modelagem, esse medo, eu não tive, eu só tive o desejo, a paixão por querer aprender. E assim, eu não consigo ver dificuldade quando você deseja muito. Não tem como você não aprender. Quando você quer, quando você coloca isso como prioridade, quando você fala assim, eu preciso aprender, eu quero aprender. Não tem como você não aprender. Você consegue.